Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui, sintetizando a aula que foi da última sexta-feira, né, dia 9 de fevereiro, porque tinha poucos alunos, então fiquei preocupado, né, e não apenas passar o slide, mas também comentar o conteúdo da aula, né. Eu vou ser, obviamente, bem mais rápido. A aula tem uma duração de uma hora e meia, então aqui eu vou reduzir bastante, tá? Vou só colocar os principais pontos, inclusive alguns slides que estão no original, nessa videoaula aqui eu vou não incluí-los, né, para ser um pouco mais rápido, tá? Então vamos lá, a aula da sexta foi sobre economia solidária e comércio justo, né? Utilizamos essa literatura, elas estão disponíveis aí também no slide, você pode baixar, são literaturas principalmente do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do próprio, são dados oficiais, portanto, do governo, né? Portanto, embora sejam dados que não são de 2023, são de 2020, mas é o que se tem de mais recente, informações oficiais, né, de economia solidária. É uma temática relativamente nova em termos de literatura, em termos de pesquisa, né? Embora já bem crescente nos últimos anos, mas nova do ponto de vista da pesquisa acadêmica, né? Da produção de material. De modo que eu gosto muito do material que vem do próprio órgão governamental, que é o IPEA, que é a secretaria que é responsável, né? Pela concatenação, pela junção de materiais relativos à economia solidária. Então, vale a pena buscar essas orientações que estão aí na literatura. No que pese a Biblioteca da UFESA ter alguns livros de economia, sobretudo de economia ambiental, que tratam alguma coisa de economia solidária, mas eu acho um tanto quanto superficial. Lá existe também alguns livros de Paul Singer, né, que é uma espécie, né, não sei se eu devo chamar pai da economia solidária no Brasil, mas é um dos autores mais relevantes da economia solidária no Brasil e tem livros dele na biblioteca da UFES. Bom, o que vem a ser a economia solidária, pessoal? Que é isso, né? Vou falar de economia solidária no primeiro momento e no segundo momento de comércio justo, ou fair trade, né? A economia solidária, pessoal, ela parte daquela lógica de inclusão, né, de quem não está participando, né, do modelo atual econômico. E tem muita gente que não participa ativamente, né? Por exemplo, a gente coloca que na economia convencional, né, na economia clássica, né, o que se coloca é que cada produto deve ser vendido em numerosos locais e os melhores serão vendidos. Consequentemente, os que não são melhores tendem a não ser vendidos. Né? É uma lógica que se tem. Ou aqueles mais de preços mais atrativos, enfim, e os outros não conseguem. Emprego vai na mesma linha. O emprego, eles normalmente são disputados por vários pretendentes, tanto nas empresas públicas quanto privadas. Não é um privilégio só das públicas, não. Na privada também, na empresa privada também. Quer dizer, você busca um emprego, você está competindo com 5, 10, 15, 20, às vezes mais pessoas. Supostamente aquele que, em tese, é o melhor fica com o emprego. E os outros 19, já que eram 20 concorrentes, para onde eles vão, hein? Universidade, igual, né? Tanto pública quanto privada. As vagas não tem para todo mundo. Você quer cursar engenharia, você quer cursar medicina, direito, seja lá qual for o curso, não tem vaga para toda a sociedade, para todo mundo na faixa universitária do país. Não tem. Mas o que acontece com quem não entra, hein, na universidade? O que acontece é o seguinte, pessoal, né? Não só com quem não entra na universidade, mas com aquele que não consegue um emprego, ou com aquelas empresas que entram em falência porque, entre aspas, não tinham o melhor produto ou o mais barato. Essas pessoas, elas acumulam desvantagens, né? Enquanto que os ganhadores acumulam vantagens. Então, a ideia da economia solidária, e eu dizia isso quando falava no desenvolvimento sustentável, nós vamos enfatizar a economia numa perspectiva solidária, não na perspectiva da economia clássica, né, da economia tradicional. Então, a gente precisa entender que essas pessoas que estão de fora desse mercado, né, elas precisam ser incluídas na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Ou seja, quem conseguiu seu emprego, ótimo, parabéns. Quem tem a sua empresa que consegue vender, ótimo, parabéns.
Quem entrou no curso superior, ótimo, parabéns. Quem não conseguiu essas coisas vai acumulando desvantagens. Né? Essa é a necessidade de discutir economia solidária, para a inclusão dessas pessoas. O que não é economia solidária? O que não é economia solidária é um modelo atual em que a economia ela é dominada por grandes corporações e eu não vou aqui chamá-las de vilões da economia. Não estou fazendo isso. Estou apenas dizendo que quem não faz parte delas não está incluído, né? E isso tem muito a ver com o que Ana Leonardo traz para a gente, né? Do texto de Victor Lebow, né? Do discurso de Victor Lebow, que era um importante economista, né? Dos Estados Unidos no século passado. Ele dizia, referindo-se aos Estados Unidos, a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida. Ele fala, inclusive, em satisfação espiritual com base no consumo, né? Então, e aí ele fala também da obsolescência planejada, enfim. Então, esse modelo é o que está posto hoje, né? E a gente precisa inserir as pessoas sabendo que o modelo é esse. Então, não é uma tarefa simples, né? Então, nós temos grandes corporações, né? Na pesquisa recente, a Walmart é a maior empresa do mundo, né? Se você somar as 500 maiores empresas do mundo, a receita dessas empresas ultrapassa 1/3 do PIB mundial. É uma coisa colossal, né? O poder econômico dessas organizações, e elas são muito poucas, né? Então, repito, né? Isso não é economia solidária, eu estou dizendo que não é, tá? E o que é economia solidária, portanto, né? Essa coisa de inserir as pessoas nesse modelo que está posto. Economia solidária é quando eu realizo atividades de produção, distribuição, consumo, poupança e até mesmo de crédito, né? Para serem desenvolvidas, né? Para serem desenvolvidas pelas pessoas de forma organizada no modelo de autogestão. Então, essa é uma palavra diferente que aparece aqui, autogestão. Não é mais você buscando o emprego propriamente dito, mas você, junto com outras pessoas, por isso solidária, buscando alternativas econômicas, né, de sobrevivência econômica. A economia solidária ela pode se dar desde coisa muito simples até ações mais complexas. Eu vou dar um exemplo de algo muito simples. Imagine que um bairro da cidade de Mossoró, por exemplo, o Conjunto Van Rosado, suponha que ali tenha mais de 2.000 casas. Todo mundo ali precisa de remédio e todo mundo vai às farmácias comprar remédio. A maioria das pessoas compram em farmácias fora do bairro. Imagine que aquelas pessoas tivessem um grau de organização que elas criassem a própria farmácia, se associassem, né? E elas próprias, por meio de suas economias, negociassem com as empresas diretamente, aquelas que vendem, né? Os laboratórios que vendem remédios. Quer dizer, os remédios seriam mais baratos para as pessoas. Isso seria um exemplo de economia solidária. As pessoas é de economia solidária, mas eu não estou vendo gente ganhando dinheiro aí, né? As pessoas estão economizando, exatamente. Na economia solidária, tanto você pode ganhar dinheiro, como você pode economizar, né? Onde é que eu ganho dinheiro na economia solidária? O exemplo mais clássico, né? O mais complexo até, eu diria, são os das cooperativas. Cooperativas são exemplos de economia solidária? É evidente que sim. O que é uma cooperativa perante a lei brasileira? É um conjunto de pessoas, e na nossa lei diz que não pode ser menor que 20, para formar uma cooperativa no Brasil tem que ter pelo menos 20 sócios individuais, de conjunto de 20 pessoas ou mais que se organizam em prol de uma atividade produtiva, que pode ser uma dessas, né? Ou organizados, né? Sobre a forma de autogestão. Então, tem as cooperativas desde muito pequenas cooperativas rurais, por exemplo, até cooperativas bem grandes, né? Então, são exemplos de economia solidária, tá? Então, as práticas são as mais diversas, associativas, comunitárias, artesanais, familiares, de cooperação entre campo e cidade, enfim, aqui é um exemplo de uma comunidade rural aqui do Rio Grande do Norte, uma comunidade indígena que desenvolve várias ações de economia solidária. Na aula presencial eu detalhei isso um pouco mais. Então, a economia solidária, né, ela é uma prática que muda um pouco a lógica da economia convencional, né?
o sujeito passa a ser o ser humano, não o capital pura e simplesmente. Ela valoriza o trabalho, o saber e a criatividade das pessoas. E ele é um poderoso instrumento de combate à exclusão social. Uma coisa importante a se dizer: a economia solidária ela não é contrária, ela não entra em conflito, né, com o capitalismo de forma alguma. Ao contrário, né, ela até se utiliza das ferramentas do capitalismo para desenvolver suas ações, né, porém de um jeito menos predatório, né? Ou seja, não há um predatismo ao ser humano no modelo da economia solidária, mas utiliza-se as ferramentas do capitalismo sem nenhum problema, não é um combate ao capitalismo de forma alguma. É apenas a inserção das pessoas no modelo econômico, ou seja, as pessoas que estão excluídas, como eu falei no início, excluídas do seu processo produtivo, excluídas da educação e de outras coisas que a gente já falou. 4 características são fundamentais: cooperação, solidariedade, viabilidade econômica e autogestão. A viabilidade econômica por quê? Porque se aquela ação não for viável, ela não vai para frente. É evidente, né? Imagine que nós tenhamos 20 pessoas formando uma cooperativa, por exemplo, vocês alunos, 20 alunos da sala, formam uma cooperativa, mas a ideia é ruim. Vocês têm uma ideia péssima, né? Uma ideia que não é economicamente viável. Essa cooperativa, ou essa ação, ou essa associação, ela vai falir num curto tempo, né? Agora, se aquela atividade, se aquela proposta é algo viável, imagine a prestação de serviços baseado nas habilidades que vocês já possuem, e aquilo se encontra mercado, né, na sociedade, então isso demonstrou uma viabilidade econômica, aquele empreendimento vai para frente e tende a crescer, e tende a se tornar uma empresa sólida, né, se for realmente algo viável. Mas lembre, tem que ter cooperação, tem que ser solidário, né, não tem ninguém maior do que ninguém, e tem que ser autogestão, ou seja, a gestão tem que partir das pessoas, tá? Eu coloquei nos slides links, né, de vários exemplos de economia solidária, inclusive tem um pulo do gato aqui, né? E aí vocês podem olhar, navegar por esses links que estão lá nos slides, né? Aí com o exemplo de feira de troca, aí aqui você vai ver que essa feira de troca tem o apoio da prefeitura de uma determinada cidade, como existem outros casos também de economia solidária patrocinado ou apoiado, não é patrocinado, apoiado pelo poder público, não tem problema, o poder público pode apoiar, desde que mantenha as características de economia solidária. Aqui eu coloco um exemplo bem interessante, que eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, que é o do Banco Palmas, né? O Banco Palmas é um banco solidário. Ele existe muito próximo de Mossoró, fica em Fortaleza. Eles têm, inclusive, moeda própria, pessoal. O bairro Palmeira é um bairro da cidade de Fortaleza, era uma grande favela no passado, e no ano 2000 eles criaram uma economia própria. Eles, inclusive, fizeram economia fechada, né? Com moeda própria. Sim, moeda própria, diferente do real, né? Só vale lá. Veja que coisa interessante. Por quê? Qual era a ideia disso? A ideia era eles não perderem suas economias individuais. Todos eram pobres, mas todos tinham algum ganho. E eles gastavam fora. Eles iam cortar o cabelo, cortavam o cabelo fora. Eles iam comprar um bujão de gás, compravam um bujão de gás fora. Eles iam fazer uma feira, faziam uma feira fora. E eles perceberam que eles podiam fazer esse dinheiro circular no próprio bairro. E a forma de fazer isso era criar uma moeda própria. E aí quem, dentro do bairro, quisesse abrir um empreendimento e recebesse essa moeda própria, né, como dinheiro válido, né, seria valorizado pelas pessoas. E para isso eles organizaram um banco, né, o Banco Palmas. A história do Banco Palmas eu não vou detalhar, né, eu falei bastante na aula presencial, mas está aqui um vídeo que detalha bastante. Esse banco, quando ele foi criado com moeda própria, pra vocês terem uma ideia, o Banco Central processou os idealizadores como crime contra o Estado brasileiro. E acreditem ou não, no vídeo ser detalhado, eles ganharam a causa, né? E o banco foi criado, né? E passou a ser o primeiro banco comunitário do Brasil. E hoje existem mais de 150 bancos com essa característica, com moedas próprias, né? Isso é muito interessante. Então vale a pena vocês verem esse vídeo para entender um pouco mais da economia solidária, de como funciona isso na prática. Veja aqui, ó, esse exemplo. Ó. Aceitamos Palmas, né? Isso aqui é um posto de combustível no bairro, né?
Então, você chega lá para abastecer, claro, se você tiver com reais, ele vai lhe atender. Mas ele vai dar preferência, até desconto, se você pagar em palmas. Ah, professor, mas se eu estou lá e eu negociei algo, recebi em palmas, mas eu não sou de lá, vou voltar para Mossoró. Não tem problema, você vai ao banco e faz o câmbio. Você substitui aquela moeda por reais, não tem nenhum problema. Esse banco tem cartão de crédito, enfim, aplicativos, etc. É bem interessante e existem vários outros, né? Aqui nesse outro slide eu mostro outros exemplos, né, de banco solidário, aqui é uma outra moeda, né, que vale nesses locais aqui do sertão alagoano. Aqui, ó, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, ó, tem uma moeda chamada Maracanã, por sinal, uma moeda muito bonita, eu já vi essa moeda, essa nota, né? No Rio Grande do Norte tem algum exemplo? Tem, né? O Banco Solidário do Gostoso, fica em São Miguel do Gostoso. O nome da moeda é Gostoso, inclusive, né? Ainda é bem menos desenvolvido que o Banco Palmas, mas está crescendo, né? Uma hora, quem sabe, chega lá. Já, né? Então, nós já temos 152 moedas sociais que circulam no Brasil. Olha a movimentação delas em 2021, 1,4 bilhão de reais. É uma economia que está correndo por fora e muitos de vocês talvez não tenham nem conhecimento dessa informação que eu estou dando aqui. O nome disso é economia solidária, pessoal. E outras ações, né? Lembra que eu falei do exemplo lá no início de uma farmácia. Não confunda com farmácia popular. Farmácia popular é um programa do governo. Aqui é uma farmácia solidária, né? Farmácia solidária, parte das pessoas. Por mais que tenha apoio governamental, mas ela é uma farmácia das pessoas. Aqui é uma cooperativa de crédito de energia fotovoltaica, né? É um outro exemplo, está aqui os links que vocês queiram conhecer. Aqui é uma escola que se tornou conhecida demais em Viçosa, Minas Gerais. As escolas particulares em Viçosa eram muito caras, as pessoas resolveram criar uma própria escola. Esse exemplo aqui eu acho fantástico, né? Que é o exemplo da cooperativa Praia Vermelha, fica no Rio de Janeiro, ao lado da UFRJ. É uma cooperativa que você tem que ter algum tipo de deficiência mental para participar dela. E aí ele desenvolve várias ações, né, que vale a pena você conhecer também. Tem vários vídeos na internet sobre esse exemplo e é comovente, é muito bonito o que eles fazem, né? Então cabe muitas coisas, né? Não precisa ser sempre cooperativa, pode ser ações individuais, as ações muito pequenas. Um grupo, sei lá, de costureiras de um determinado bairro, 10, 15 costureiras se juntam e montam uma organização, e aí acaba virando uma empresa solidária. Nenhuma das 15 é maior que a outra. Então, são ações que podem ocorrer. Tá? Em Mossoró, um exemplo muito interessante é a da Profan, né? Que é aquela associação que faz feirinhas livres aqui, né? Inclusive dentro da UFESA, toda quinta pela manhã, e na UERN toda quarta, e no sábado eles atuam lá no museu, né? É aquela famosa feirinha que fica ao lado do museu. É um exemplo bem evidente de economia solidária. São produtores rurais de Mossoró e região que vão lá vender seus produtos, boa parte deles orgânicos, a um preço muito baixo, inclusive, né? Grande parte do que é vendido lá, quase tudo, na verdade, é mais barato do que você compraria no supermercado com a qualidade talvez melhor. Aí um outro exemplo é a Rede Chique Chique, que faz até delivery. Lá no slide vocês vão ver que eu coloquei, inclusive, a página deles. Né? Os dados do IPEA, né, estão lá no slide, eu não vou discutir aqui para a aula não ficar demasiadamente longa, né? Mas a maioria dos empreendimentos de economia solidária, EES, né? A maioria deles hoje no Brasil são de produção e de comercialização. A maioria dos empreendimentos estão no Nordeste e a maioria são empreendimentos rurais, né? Me parece bem óbvio, né? Ou seja, onde a pobreza está mais próxima, né? É onde a economia solidária tem tentado se sobressair, né? Então é interessante isso, né? Tá muito associado a essa questão da necessidade mesmo, né? Mas o que não quer dizer que os percentuais de economia solidária nas outras regiões seja desprezível, né? De forma alguma. Já está crescendo também. Bom, isso era economia solidária. E o comércio justo, hein? O comércio justo é aquilo que eu preciso para vender esses produtos que vêm da economia solidária. E eu falava no início da aula que as empresas, grandes corporações, dominam os mercados, né? Nestlé, Coca-Cola, enfim, várias outras que são muito fortes. Competir com essas empresas é uma tarefa muito difícil.
Competir com a Coca-Cola, por exemplo, né, que junta com a Ambev detém 70% do mercado de bebida no Brasil, não é uma tarefa simples, né? Mas é possível se você tiver ações de economia solidária, né? E eu falo um pouco mais sobre isso na aula presencial. Um exemplo aqui, só para citar um, dentre dezenas de outros que eu poderia citar, é o da banana. A banana, que é uma fruta, eu até brinco aqui, a fruta mais democrática, porque ela está na mesa do rico e do pobre, né? Mas 80% do comércio de banana é dominado por apenas 5 empresas. É um comércio profundamente concentrado na mão de poucas organizações. Para competir com eles apenas por meio da economia solidária. Né? E não é competir. Você não vai quebrar eles, né? Você não vai superar essas organizações, elas são gigantescas. Mas você vai, pelo menos, pegar uma pequena fatia do mercado para aquelas pessoas que estão excluídas do mercado por não fazerem parte desses grandes grupos. Né? É nesse sentido que a economia solidária aparece e o comércio justo vem para isso. Mais um exemplo, né? As grandes trades, né? que são aquelas investidoras do mercado financeiro, somente 4 delas dominam 70% da importação e exportação no planeta, né? Das commodities agrícolas. É um nível de concentração extraordinário, né? Então, quer dizer, exportar hoje no mundo, né, 70% dessa atividade você só consegue fazer por meio de 4 dessas organizações. 3 delas são dos Estados Unidos e apenas uma delas é na Holanda, né? Então, são empresas, são organizações muito grandes. Vocês podem ler um pouco sobre isso numa matéria que eu coloco o link aqui. Então, o comércio justo é uma prática que permite que produtores em situação de desvantagem acessem esse mercado competitivo em condições que garantam retorno justo, né? Para que todos tenham acesso a trabalho e renda também. Então, em especial nos países mais desenvolvidos, sobretudo na Europa, né, já existem, inclusive, certificações para isso. Uma delas é essa certificação chamada Fair Trade, a certificação socioambiental. Possivelmente poucos de vocês têm conhecimento desse símbolo aqui. Mas na Europa, por exemplo, já é um símbolo difundido, já é um selo difundido. É sinal de que aquele produto que tem esse certificado, ele tem origem na economia solidária. Nesse produto não há exploração de mão de obra infantil, não há mão de obra semi-escrava, né? Não há grandes processos de deterioração do meio ambiente. Enfim, é isso, não há uma única pessoa obtendo grandes lucros em detrimento do trabalho de muitos. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, esse selo tem tido uma importância mundial muito grande, em especial na Europa, né? Com um crescimento muito grande em termos de negócio. É um negócio que tem crescido de 20% a 25% ao ano. Poucas coisas no mundo crescem 20% ao ano. Poucas coisas crescem 10% ao ano, né? Então, a ideia desses selos, né, o Fairtrade é só um deles, aqui tem outros, é justamente fazer essa difusão. Aqui alguns exemplos de selos, né, que você pode ver do Fairtrade em alguns produtos, né, aqui são supermercados na própria Europa. Aqui um exemplo, né, de economia solidária e comércio justo do Guaraná, né, dos índios Sataré Maué na Amazônia, depois vocês leem esse slide. Outros exemplos da rede Ecovida, enfim. Então, aqui eu faço alguma explicação também, que vocês podem acessar o projeto de lei que trata da economia solidária, ou do Sistema Nacional de Economia Solidária, e alguns links, mais uma vez com o pulo do gato, para vocês assistirem. Tá? Era isso, pessoal. Espero que tenha sido suficiente para minimizar a situação da ausência de vocês na aula. Obrigado.